Na obra 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques, após comandarem uma greve geral, trabalhadores da Companhia Bananeira são mortos. No filme Tempos Modernos, o personagem de Charles Chaplin é preso após ser confundido com o líder de uma greve trabalhista. Criminalizada ao longo da história, a greve tardou a ser reconhecida como direito dos trabalhadores. Hoje em dia, a Constituição brasileira assegura o direito de greve em seu artigo 9º. O que é o direito de greve? Ele possui limitações? Qual é a sua importância histórico-filosófica, sociológica? Essa e outras questões serão debatidas no programa de hoje, que trata do tema direito de greve. Simples assim. Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. A partir de agora, você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, da Rede Brasileira de Direito e Literatura, e hoje vamos discutir o tema Direito de Greve. E para isso recebemos no estúdio Henriette Caram, professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS, Mário Flaig, psicanalista e filósofo, e José Luiz Bolzan de Moraes, professor de Direito do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos. Sejam bem-vindos. Vou começar com o Mário, sobre, como os telespectadores sabem, começamos sempre com uma obra, ou enfim, algo literário que trata do assunto. Então, eu trago um fragmento de um poema de Heráclito, que nasceu em Éfeso, hoje na Turquia, né? É uma cidade que a gente ainda pode visitar, é maravilhosa, as ruínas. E Heráclito, lá, que nasceu em torno de 500 a.C., se celebrizou pelo seu pensamento. E ele introduz nos seus pensamentos, o que ficou registrado nos fragmentos, que foi conservado em outros escritores, essa ideia da negação. Uhum. E, tomando o fragmento 53, assim classificado, ele diz a polêmica, polemos em grego, que tem muitas traduções, hein? Tem em português polêmica, pode ser combate, guerra. É de todas as coisas pai, de todas rei. De uns ela revelou deuses, outros homens. De uns fez escravos, de outros livres. Eu penso que o fundamento da noção de greve é a noção de oposição. Né? Como é que se constitui em nós a condição de opositor? Né? E isso só seria possível se constitui em nós a dimensão da negação. Uhum. Né? Então, quando alguém conquista o uso da negação, isso é uma coisa extraordinária. Né? Então, toda a ideia de liberdade, enfim, todas as formas de oposição, até chegar a essa que foi nomeada assim pelos franceses, né? Era uma praça, né? Place de la Grève, né? Onde os manifestantes ficavam, daí vem um nome em francês, em português, em inglês vai ter outro nome, em alemão outro, né? Mas essa noção da oposição. E o que eu acho interessante é também pensarmos quando num sujeito ou numa instituição, numa organização, a noção de oposição, ela não se instaura. Uhum. O que se passa? Né? E teria, por exemplo, quando a gente, brincando um pouco com as palavras, negócio também é negação do ócio, né? Isso. Negócio. Negócio. Negócio, né? Que é bem interessante. E trabalho vem de tripalium,
que era um instrumento usado para ferrar animais. Isso. Então, porque o trabalho, agora não estou fazendo trocadilho, por favor, isso é coincidência, não é que era para ser assim, mas trabalhador, não é que trabalha a dor, seria forçar, isso é uma coincidência que ficou Sim, trabalhador, né? sim. Mas que trabalho é dolorido, tripalho é um instrumento de tortura, basicamente, né? Então, o trabalho dói, o trabalho sempre foi visto no sentido de algo opressor, tanto é que as pessoas não se bronzeavam um certo tempo para não ser confundidas com pessoas que trabalhavam, né? Comerás o pão com o suor do teu rosto. Ou seja, no mito do paraíso, que é um mito, né? Uhum. Assim, no sentido amplo, veja que a oposição, que é fazer aquilo que não seria permitido aos obedientes, que se trata de uma contravenção, na contravenção tu tem uma oposição. Uhum. Né? Fruto desta oposição vem o trabalho, como castigo. Né? Como castigo. Né? Professor Bolzan. Bom, eu trouxe um... Ficou bem essa combinação aí da manta com colorido, com verde e tal. Ficou? Ficou bem. O verdinho claro, Não, verde água. Você está com verde também? Se combinaram? Não? Viemos assim, tá bem. Dupla caipira. Isso. Caipira, não caipira com cachaça, sim, mas dupla exatamente. Caipira. Com vodka. Com vodka, apesar de ser. Mas eu trouxe um texto que é de um poeta beat, que escreve uma prosa chamado Lawrence Ferlinghetti, que é um americano, chama O Amor nos Tempos de Fúria. É um texto que me levou a ler esse texto, exatamente a chamada para esse encontro, e onde ele vai tratar de um romance ambientado no período de 68, na França, em Paris, por óbvio, né? E ali ele vai, vamos dizer assim, reunir dois personagens, que é a Anne, que é uma pintora americana que vive em Paris e é professora da Escola de Belas Artes da Sorbonne, e um franco-português que veio da época da estudantil dos movimentos contra Salazar em Portugal, mas que se tornou um banqueiro, mas um banqueiro que se diz anarquista. Então eles vivem um período de romance exatamente no momento das greves, das manifestações estudantis na França de 68, e sempre uma tensão entre uma professora da Escola de Belas Artes que se envolve com os alunos nas manifestações e tal, e que está sempre desconfiada daquele espírito que ele se diz anarquista, mas ele um anarquista envolvido no sistema. Mas ele diz que está no sistema para derrubar o sistema por dentro. Aí, ao final, então, no auge das greves francesas, o sistema financeiro resolve, então, tirar todos os recursos, os investimentos, os papéis do sistema financeiro francês num trem para levar para um lugar seguro, tirado de Paris, e ele é o escolhido para acompanhar essa viagem. Então, ele diz que ele vai... Aí é o momento que ele vai mostrar que ele é o anarquista para derrubar o sistema por dentro. E aí, então, ele combina com ela, que ela vai num outro trem e ele vai explodir o trem, para explodir o sistema financeiro. E aí a história se finaliza exatamente ele se reencontrando no sul da França e tal. Embora esse reencontro efetivamente não apareça, mas ela vai para o lugar onde eles marcaram e espera ele chegar, né, dessa viagem onde ele estaria no trem para destruir. Então é interessante que é o momento, né, enigmático, vamos dizer assim, da França dos 68, né, toda a ebulição da discussão em torno das greves e dos movimentos estudantis, de um outro mundo, né, possível, e essa relação, assim, um pouco nessa oposição também, como diz o Mano, né, ou seja, entre uma pintora idealista ligada aos movimentos e alguém que é um banqueiro, mas ao mesmo tempo um anarquista que também espelha toda a disputa na época do governo autoritário português e tal. Falar em português, aí o professor Bolzan acabou de dar um spoiler, né, enfim, do livro. Mas
não é por nada, eu não sei se tem coincidência ou não, mas o Fernando Pessoa tem um conto sobre o banqueiro anarquista. Mas a ideia, o personagem está ligado a isso, que por acaso português, lutava contra Sim. Salazar. Veja como nós falamos num programa anterior, foi o Mário que trouxe o livro, não? Não, foi o Drayton. O Adriano. O Adriano, que trouxe o poema do Pessoa. Já engata aí o teu, hein? Né? E é interessante pensar nesse diálogo, porque agora há pouco o Zé me mostrava um trecho do texto dele que fala da obra que eu trouxe. Né? Faz uma referência à obra que eu trouxe, que é Lisístrata, a Guerra do Sexo. Ah, isso é legal. A Greve do Sexo. E acho interessante que nenhum de nós trouxe um texto literário que trabalhe a questão da greve no sentido trabalhista, né? Uhum. Especificamente. E nós temos diversas obras a esse respeito, mas a amplitude do tema, né? Isso. Esse texto é uma peça, uma comédia política do Aristófanes. Ela é representada pela primeira vez em 411 a.C., num concurso que há em Atenas. E Lisístrata é a primeira protagonista feminina de uma comédia. A primeira mulher a aparecer na posição de protagonista, a primeira personagem feminina. Basicamente, a situação que está apresentada nesse texto, nessa peça, é Lisístrata é uma ateniense que resolve tomar frente junto com um grupo de mulheres de todas as cidades gregas, ou das principais cidades gregas, e fazer uma greve de sexo em relação aos seus maridos, para que eles parem com a guerra que está instalada já há muitos anos. Há um episódio real aí, né, a Guerra de Peloponeso, que está acontecendo nessa época em que o Aristófanes escreve a peça e na época em que ela é representada. E essas mulheres aparecem numa situação fora de contexto daquilo que é a realidade grega da época. Porque mulher, nesse contexto, não é sequer cidadã, né? Não tem a condição de cidadã. E, no entanto, são elas que se mobilizam para fazer com que a guerra cesse, né? Uma greve cuja finalidade é a paz e uma greve cujo meio de pressão é não manter relações sexuais com os maridos. Interessante aí é o seguinte, né? Que direito de greve, se greve do sexo fosse hoje, a Justiça do Trabalho poderia determinar o mínimo de mulheres ativas, não resisto à piada, né? E tem que manter o sistema em funcionamento de algum modo, não é? Mas eu quero... Não vou resistir, desculpe, mas eu não vou resistir à piada. E depois também temos que falar sobre algumas coisas bem brasileiras, sobre, por exemplo, os dias parados, só para não me esquecer depois perguntar para vocês, mas sobre o minar por dentro, quando eu era jovem, eu militante de esquerda, enfim, depois um determinado período, nos anos 70 para cá. Então, de repente, um dos nossos companheiros de luta, ele aparecia trabalhando dentro de uma repartição do governo. E aí chegava e disse: ô companheiro, qual é a tua? Eu, cara, assim, tô minando por dentro. Eu disse: ah, sim, tá minando por dentro. Sempre tinha os minadores por dentro, né? Atualmente a gente chama de traidores, mas enfim, na época o cara minava por dentro. Mas eu quero cumprimentar pelos livros que trouxeram e os textos e pela riqueza que isso, né? Não falamos diretamente da greve no sentido estrito de hoje, mas falamos da amplitude do tema, da negação no sentido do anarquista e do banqueiro, da dubiedade e dos trabalhadores no 68 e dos estudantes, e a questão da Grécia, né, como representação e denúncia no sentido da guerra, e também poderíamos falar em Hesíodo, né, que mostra que é mais importante que a guerra é o trabalho, né? A honra está no trabalho, no Hesíodo, né? Que é
8 séculos antes de Cristo, algo assim. O Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua a discussão sobre o tema de hoje. Direito de greve, não faça greve conosco, fique o próximo bloco, vamos falar mais sobre esse assunto, seu resgate histórico, até mais.